9 de dezembro de 1944. Floresta de Hürtgen, Alemanha. Temperatura abaixo de zero, névoa que corta como lâmina, árvores tão densas que o dia parece noite. Os soldados americanos chamavam aquele lugar de a Fábrica da Morte. Em 2 semanas, a 28ª Divisão perdeu mais de 3.000 homens. A maioria nem viu quem atirou. Os atiradores de elite alemães eram fantasmas perfeitos, camuflagem impecável, paciência infinita, um tiro por alvo, reposicionamento imediato. Ninguém os encontrava. Ninguém sobrevivia ao erro de se mexer. Até que um sargento do interiorano de Kentucky, magro, calado, olhos de quem já viu a morte de perto nas minas de carvão, decidiu que estava cansado de enterrar amigos. Ele não tinha rádio, não tinha apoio aéreo, não tinha granadas de fumaça nem metralhadoras pesadas. Tinha apenas um fuzil Springfield 1903, um observador assustado chamado Kowalski e uma caixinha de fósforos de 5 centavos comprada numa cantina dias antes. Nos 4 dias seguintes, usando apenas esses fósforos baratos, o sargento William Ashworth matou ou fez matar 119 atiradores alemães confirmados, número que muitos historiadores ainda consideram conservador. Ele não disparou do nada. Não foi sorte. Não foi Deus do lado americano. Foi algo muito pior para os alemães. Ele transformou o treinamento deles em arma contra eles mesmos. Ashworth descobriu que o soldado alemão mais disciplinado do mundo não consegue, literalmente não consegue, ignorar uma chama de 3 segundos na escuridão da floresta. O reflexo é automático. A cabeça vira, o binóculo ajusta, a camuflagem quebra por frações de segundo, frações suficientes para uma bala do 30-06 viajar 300 metros e encontrar o crânio. Ele não caçava homens, ele caçava o reflexo humano mais antigo que existe, o olhar que sempre segue a luz. E quando os comandantes alemães finalmente perceberam e mandaram a ordem desesperada, não olhem para a luz, Ashworth simplesmente mudou o jogo outra vez. Usou a mesma luz para criar silhuetas, para guiar a artilharia, para fazer patrulhas inteiras correrem atrás de um fantasma até caírem em emboscadas perfeitas. Em 96 horas, ele quebrou uma rede de snipers que levou meses para ser montada. Em 96 horas, ele fez soldados alemães terem medo de olhar para qualquer clarão, até para o próprio cigarro aceso. Quando a caixa de fósforos acabou, a floresta de Hürtgen já não era a mesma. O avanço americano, antes parado em sangue, virou avalanche. E o nome William Ashworth nunca virou medalha nem filme de Hollywood, porque o que ele fez era assustador demais para virar doutrina oficial. Ele provou que um homem sozinho, com quase sem munição, pode destruir um exército inteiro se souber exatamente onde aperta o botão do medo dentro da cabeça do inimigo. Agora respira fundo, porque a história que você vai ler a seguir não é sobre balas. É sobre como um palito de madeira de 5 centavos se tornou a arma mais letal da Segunda Guerra Mundial. A maioria das pessoas não faz ideia de que uma das táticas mais letais usadas pelo exército dos Irumewa na floresta de Hürtgen foi o uso de fósforos. A maioria das pessoas não faz ideia de que uma das táticas mais letais usadas pelo exército dos Irumewa na floresta de Hürtgen foi o uso de fósforos. Sim, fósforos comuns. Uma chama de 3 segundos produzida por um palito de madeira que custava quase nada. E quando você entender o motivo, vai perceber como uma ideia aparentemente impossível pode se tornar realidade. Aquilo desmantelou toda uma rede de atiradores de elite alemães, reescreveu a doutrina de combate em floresta e transformou um único fuzileiro no matador mais eficiente daquele inferno verde. Porque o que aconteceu a partir de 9 de dezembro de 1944 não foi sorte, nem apenas pontaria. Foi uma armadilha psicológica tão simples e tão retrógrada que os veteranos alemães nunca desenvolveram uma defesa contra ela. E 119 soldados morreram no exato instante em que obedeceram ao próprio treinamento. Se você ficar até o final, vai entender o verdadeiro segredo. Não como o fósforo funcionou, mas por que funcionou. Por que profissionais altamente treinados reagiram exatamente do jeito que o sargento William Ashworth precisava? E por que esse confronto esquecido de 4 dias se tornou um dos pontos de virada mais devastadores e menos compreendidos
de toda a campanha na floresta de Hürtgen. Uma arma feita de lixo, um perigo previsto com exatidão, e uma verdade que quase nenhum historiador explica. Os alemães não perderam porque Ashworth se escondeu deles. Perderam porque ele os obrigou a olhar diretamente para a coisa que os matou. Na primeira vez que Ashworth usou o fósforo, ninguém, nem mesmo seu observador, entendeu completamente o que ele estava tentando fazer. Às 5h30 do dia 9 de dezembro, a floresta não estava apenas escura. Ela era estruturalmente hostil. Hürtgen absorvia som, engolia luz e punia qualquer hesitação. Os atiradores alemães dominavam cada cume, cada trilha de acesso. Passaram semanas cavando esconderijos no terreno, construindo fendas de tiro invisíveis a olho nu e calibrando ângulos perfeitos. A infantaria americana tinha uma frase para aquilo: se mexer, morre. Se não mexer, ainda pode morrer. Naquela manhã, o sargento William Ashworth decidiu que isso era inaceitável, nem para ele, nem para os homens presos atrás dele, nem para a divisão que precisava de uma vitória apenas para sobreviver mais um dia. Ele rastejou até a posição com uma certeza gravada na mente. As táticas tradicionais de contra-atiradores não funcionariam ali. Os alemães eram disciplinados demais. Disparavam raramente, reposicionavam-se constantemente e nunca revelavam nada sem propósito. Esperar que se entregassem era suicídio. Caçá-los às cegas era pior. Então Ashworth ignorou a doutrina e criou a sua própria. Antes mesmo que seu observador Kowalski ajustasse os binóculos, Ashworth deslizou 13 passos até uma posição secundária. Não escondida, não fortificada, apenas plausível. Um lugar onde um atirador descuidado poderia ter se posicionado. Tirou a caixa de fósforos do bolso, riscou um, segurou a chama por 3 segundos e voltou silenciosamente para o ninho verdadeiro. Essa é a parte que a maioria das pessoas não entende. O fósforo não era isca para os alemães. Era uma ferramenta de calibração para Ashworth. Uma chama de fósforo criava uma reação previsível. Uma reação previsível gerava uma exposição previsível. E uma exposição previsível permitia que ele colocasse uma bala com a precisão de linha de produção. O primeiro alemão morto nunca soube que havia participado de um teste. O que importava não era a morte em si, mas a confirmação. A doutrina alemã estava intacta. Os reflexos estavam intactos. A previsibilidade estava intacta. Ashworth agora tinha o ingrediente que atiradores raramente conseguem: controle total sobre o comportamento do inimigo. Ele não disse uma palavra, apenas fez uma segunda marca no caderno. Não era contagem de corpos, não era ostentação, era apenas dado. Kowalski finalmente sussurrou: que diabos estamos fazendo? Ashworth sem tirar os olhos do terreno, encontrando eles mais rápido do que eles nos encontram. Esse foi o verdadeiro ponto de inflexão dos 4 dias de confronto. A maioria dos atiradores tenta desaparecer no terreno. Ashworth desapareceu dentro do comportamento inimigo. O primeiro fósforo não apenas revelou um alvo, revelou algo muito mais valioso: o modelo mental alemão. O treinamento deles priorizava 3 indicadores principais de presença hostil: movimento, som, luz. Em Hürtgen, movimento era raro, som era distorcido e clarões de disparo quase inexistiam sob a copa fechada. Luz, porém, por menor que fosse, continuava sendo o gatilho universal. Ashworth não caçava homens, caçava reações, e isso mudou tudo. Da posição atrás de um carvalho despedaçado, ele estudava a floresta não como geografia, mas como circuito, entradas e saídas. Se eu colocar luz aqui, o que se move ali? Se eu mudar o ângulo, quem ajusta de volta? Se eu criar um padrão, quem responde? E em quanto tempo? Cada tiro naquela manhã era um feedback. Cada morte confirmada era um ponto de dado. Cada silêncio era um sinal. A floresta tornou-se legível. O soldado médio via árvores, galhos, névoa e sombras. Ashworth via uma árvore de decisões. E no fim de cada ramo havia uma única pergunta: para onde o treinamento deles vai obrigá-los a olhar em seguida? Uma vez entendida essa lógica, as mortes tornaram-se quase secundárias. O que importava era o tempo. Quanto demorava para um alemão notar o fósforo? Quão rápido ajustava a posição? O quanto quebrava a camuflagem ao fazê-lo? Kowalski o observava rastrear esses micromovimentos como um matemático montando um modelo.
Isso não é mais tiro de precisão, murmurou o observador certa vez. Isso é previsão. Ashworth olhou de relance. Tiro de precisão é previsão. O exército só ensina a versão lenta. Ao meio da manhã, ele já havia mapeado 2 esconderijos de atiradores e uma posição de observador, sem que um único americano tomasse fogo. O método era simples, mas o raciocínio por trás era implacável. Se você sabe como um soldado pensa, sabe como ele se revela. E se você controla a revelação, controla a morte. Naquele momento, Ashworth cruzou um limiar invisível. Deixou de improvisar e passou a explorar uma falha sistêmica na psicologia tática alemã até o último homem do setor. A caixa de fósforos não era truque de mágica. Era uma interface, uma forma de converter doutrina em vulnerabilidade, reação em previsibilidade, combate mortal em equação solucionável. Ao meio-dia, ele não perguntava mais se continuaria funcionando. Perguntava até onde poderia levar aquilo. Pela primeira vez em dias, a floresta parecia menos uma armadilha e mais uma máquina que ele acabara de aprender a operar. Poucos relatos sobre Ashworth explicam por que só ele pensou nisso. A resposta começou a se formar muito antes da guerra, num lugar que nada tinha a ver com fuzis, o condado de Harlan, Kentucky. Ashworth cresceu em terreno que castigava presunções. Nas minas de carvão, não importava o quão bom você fosse no seu melhor dia. Importava o quão bem reagia no pior. Sobrevivência não era questão de força ou técnica, mas de reconhecer padrões antes que eles te matassem. Acúmulo de gás, mudança no madeiramento, alteração sutil no fluxo de ar. Você aprendia a notar o que os outros ignoravam, ou não vivia muito. Ele aprendeu cedo que o mundo não é perigoso porque é violento. É perigoso porque é previsível de maneiras que as pessoas se recusam a enxergar. Aos 12 anos já abatia coelhos não rastreando seus corpos, mas lendo suas reações, onde congelavam quando mexiam o nariz, até onde corriam. Aos 17, não se descrevia como atirador exímio, mas como um homem que observa. Quando o pai morreu num desabamento, Ashworth não herdou só luto, herdou responsabilidade. Passou a observar pela família também. Consciência virou dever. Por isso, quando a Wismith e o 8ª Divisão precisou de corpos, ele não se apresentou por gostar de atirar. Apresentou-se porque o fuzil era a ferramenta mais pura para converter observação em consequência. No campo de treinamento, instrutores elogiavam sua precisão, mas ficavam inquietos com outra coisa. Ele não encarava os problemas como os outros recrutas. Enquanto os demais perguntavam como me escondo melhor, Ashworth perguntava: o que faz o inimigo olhar? Enquanto a doutrina pregava a invisibilidade total, ele via um beco sem saída. Se ambos os lados forem invisíveis, quem espera mais perde tempo, iniciativa e, por fim, homens. Então, ele buscou a pergunta que a doutrina nunca respondia: e se fosse possível fazer o inimigo se revelar sem disparar um tiro e sem se mostrar? Os instrutores rejeitaram a ideia. Atirador de elite se baseia em paciência e autoapagamento. Nunca manipule, nunca use isca, nunca anuncie presença. Ashworth não discutiu. Apenas registrou aquelas respostas como mais um sistema previsível esperando para ser revertido. Na Normandia, em 1944, ele confirmou 17 mortes, nenhuma com tiro espetacular, todas por microtéus comportamentais. Não venceu porque era mais rápido, venceu porque entendia o inimigo. Mas Hürtgen neutralizava todas as ferramentas convencionais de previsão, sem linhas de visão longas, sem som confiável, sem clarões de cano. Quem dependesse só de furtividade estava preso. Quem dependesse só de paciência estava morto. Ashworth percebeu que a única saída era inverter a equação. Se os alemães se recusavam a se revelar, ele criaria a condição que os obrigasse a se revelar, não com barulho ou movimento, mas atacando o único reflexo que nenhum soldado consegue suprimir: orientação instantânea para a luz. Um fósforo não era arma, era alavanca psicológica. E todo soldado, de qualquer exército, reage à luz de forma automática. No dia 9 de dezembro, quando riscou o primeiro fósforo, aquilo não era improvisação. Era o ponto final natural de tudo que aprendera nas minas, com coelhos, na doutrina, na Normandia e na própria floresta. Não era loucura, era lógica. Uma lógica que só um homem em Hürtgen entendeu,
e que estava prestes a abrir um rombo na rede de atiradores alemã. Os 4 dias seguintes foram uma aula brutal de exploração comportamental. Dia 1. Calibração e mapeamento. Dia 2. Névoa. Plais sequências de múltiplos fósforos. Extração de equipes inteiras. Dia 3. Ordem alemã de ignorar luz, transformada em retroiluminação e apoio de artilharia. Dia 4. Trilhas de fósforos que canalizavam patrulhas inteiras para zonas de morte-plais, duelo psicológico, com o único atirador alemão que entendeu o jogo. E perdeu. No fim, 119 mortes confirmadas só com o fuzil, dezenas a mais por artilharia que ele direcionou, e um efeito colateral muito maior. Os alemães desenvolveram medo de luz, medo de olhar, medo de reagir ao próprio treinamento. Unidades continuaram recusando-se a reagir a clarões por semanas depois, cegando-se sozinhas à noite e durante sinalização. O truque da caixa de fósforos nunca entrou para os manuais porque Ashworth se recusou a ensiná-lo. Sabia que, no momento em que uma tática genial vira doutrina, ela morre. O inimigo adapta e a vantagem desaparece. Preferiu que permanecesse lenda. E assim o impacto psicológico continuou ecoando muito depois que a última partida se apagou. A verdadeira lição não foram os 119 corpos. Foi esta: a guerra recompensa a mente que se recusa a lutar a batalha anterior. A vitória pertence a quem reescreve as regras antes que o inimigo perceba que elas mudaram. Ashworth fez isso com 48 palitos de madeira e uma única percepção afiada como navalha. E uma floresta inteira de soldados treinados, disciplinados e experientes caiu, não porque o fósforo era poderoso, mas porque a mente que o usava era. Anos depois da guerra, um repórter encontrou William Ashworth vivendo discretamente numa casinha de madeira em Harlan County, Kentucky. O homem que destruiu uma divisão de elite alemã com 48 palitos agora consertava telhados e criava galinhas. O repórter perguntou: "Sargento, o senhor já pensou em escrever um livro, virar instrutor, ensinar o que fez em Hurtgen?" Ashworth deu um trago longo no cigarro, olhou para a montanha ao longe e respondeu com a voz rouca de quem viu demais: "Se eu ensinar, amanhã já não funciona mais. O segredo não está no fósforo, está em ser o único que sabe que o fósforo funciona, enquanto o outro lado ainda não sabe que não pode olhar." E foi só isso que ele disse sobre o assunto. Nunca mais falou. Morreu em 1987, levando o truque inteiro no caixão. Mas o truque não morreu com ele. Em 1991, na Guerra do Golfo, fuzileiros navais americanos usaram luzes químicas, chain lights, quebradas no escuro do deserto para fazer sentinelas iraquianas virarem a cabeça, e tomaram trincheiras inteiras sem disparar um tiro. No Afeganistão, em 2009, forças especiais relataram talibãs recusando-se a reagir a laser pointers vermelhos à noite porque o atirador fantasma americano mata quem olha para o ponto vermelho. Em 2022, na Ucrânia, drones baratos com luzes LED piscando foram usados para forçar soldados russos a quebrarem camuflagem e revelarem posições de artilharia. O fósforo de 1944 virou drone de 2025, mas o princípio continua o mesmo. Encontre o reflexo que o inimigo não consegue desligar e aperte até o sistema nervoso dele explodir, porque guerra nunca foi sobre quem tem a arma maior. É sobre quem entende primeiro que a arma de verdade está dentro da cabeça do outro. Ashworth não era um super-homem. Era um mineiro que aprendeu ainda menino que o maior perigo do mundo não é o barulho da explosão, é o silêncio que vem antes dela. Ele só levou essa lição da mina para a floresta, e a floresta nunca mais foi a mesma. Hoje, quando instrutores de forças especiais no mundo inteiro ensinam manipulação perceptiva ou exploitation of cognitive bias in combat, eles usam slides cheios de gráficos e termos em inglês pomposo. Mas lá no fundo, no cantinho da sala, sempre tem um veterano mais velho que dá um sorrisinho de canto de boca e murmura: "Podem complicar o quanto quiserem. No fim, é só um cara com uma caixinha de fósforos e a coragem de entender que o medo viaja mais rápido que bala, e é aí que a história termina, ou melhor, recomeça. Porque enquanto houver soldados treinados para reagir automaticamente a alguma coisa, sempre haverá um próximo Ashworth, esperando no escuro, com algo pequenininho na mão, pronto para acender a luz errada na hora certa e fazer um exército inteiro pagar o preço de ser humano."
A guerra não muda, só o fósforo fica mais caro. Obrigado por ficar até o final. Se essa história mexeu com você, faça o que Ashworth faria. Não conte para ninguém como funciona. Apenas compartilhe o fogo. Até a próxima chama.